bem-vindos a mais um Rivotalks, esse espaço maravilhoso de conversa que abre portas para o Rivo News, toda sexta-feira, 12h30, neste mesmo canal do YouTube, o seu resumo semanal de notícias. Porque se manter informado é fundamental para o quê? Construir valores, construir ideias, coisas que nosso entrevistado de hoje fala tão bem. Sr. Clóvis Barros Filho, seja bem-vindo ao Rivotalks. Prazer é todo meu, uma alegria, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, o senhor, mas antes de mais nada a gente tem que fazer aquele merchan básico, claro, né? Porque quem está patrocinando esse episódio de hoje é a Insider. Vocês sabem, né? Estamos aqui muito bem vestidos com nossas roupas Insider e estamos no mês da Black Friday. E o que tem mês de Black Friday? Descontos inéditos, frete grátis, brindes e promoções relâmpago durante todo o mês de novembro. É aquele negócio, quem é inteligente aproveita porque roupa da Insider dura, mas promoção não. Então o que você faz? Entra no WhatsApp da Insider para receber as promoções relâmpago. Aí você clica no link, usa o cupom do Rivo News, soma com os descontos que já estão no site e ganha um descontaço. Eu vou te falar um negócio, eu odeio usar roupa social, mas aqui parece que eu tô com casaquinho. Não é não? Não é não? Maravilhoso. Ele compôs aqui com a blusa dele em homenagem ao professor Costa. Isso, só grandes filósofos, professor. Platão, Sócrates, Aristóteles e Didi Mocó. Com certeza, né? Com certeza. Vamos começar essa nossa conversa, professor? Vamos. Vai. Você se prepare, professor, porque essa aqui vai ser uma conversa que a gente vai despejar, vai fazer uma grande consulta das nossas questões particulares e filosóficas. Eu queria começar falando, obviamente, de filosofia, mas como esse conceito pode ter mudado ao longo do tempo, né? Você costuma dizer que a vida boa é aquela que vale a pena ser vivida, e a filosofia clássica se dedicava ao como viver bem. Só que a gente vive hoje num tempo de performance, like, engajamento, métrica. Então, parece que o que importa não é mais o viver bem, mas o como vencer. E aí não importa se bem ou mal, né? O que significa, nesse contexto de hoje, viver uma vida que vale a pena? Olha, de fato é pertinente estabelecer uma distinção entre uma vida de sucesso ou bem-sucedida, segundo o olhar da turma, e uma vida boa. Porque os crivos de sucesso, eles são conhecidos. Se você sair na rua e perguntar o que é uma pessoa que se deu bem, você verá que tudo se encaixa em dois grandes polos, que é a prosperidade e a celebridade, né? Capital econômico e capital simbólico. Fama e dinheiro. Então, claro que uma pessoa rica e famosa é uma pessoa bem-sucedida. Mas sabemos todos, não é necessariamente uma pessoa que tenha vivido uma vida boa ou uma vida feliz. Tanto é assim que não faltam exemplos de gente rica e famosa, e assim, põe rica nisso, põe famosa nisso, tipo dessas que em qualquer lugar do mundo que for causa alvoroço, e desistiram de viver. É muito sintomático, né? É muito indicativo. Eu acho divertido quando as pessoas dizem: mas o cara tinha tudo e desistiu de viver, e ainda fazem um julgamento moral, né? Pô, você acha mesmo que se a vida tivesse sendo boa, ele ia tomar essa decisão? Sabe? Quem é você para avaliar a tristeza do outro? Quem é você para avaliar a angústia do outro com base nesses teus critérios claramente pobres, né? Então, eu acredito que é possível pensar numa vida que preencha os requisitos de sucesso social, mas fracassada. E o contrário, é perfeitamente possível pensar numa vida feliz, uma vida boa, e que, quando avaliada pelo entorno, é uma vida desperdiçada, uma vida acomodada, uma vida frouxa, uma vida, né, pouco rica, etc. Então, é preciso estabelecer essa distinção, e
essa distinção será tanto mais pertinente quanto mais as pessoas tiverem coragem para peitar quem está nos julgando e quem está nos olhando. Porque não é fácil, é preciso de coragem para enfrentar a sociedade. Aliás, a filosofia, ela sempre disse isso, né? Desde os antigos. Né? É preciso de um preparo para ter coragem diante do olhar do outro, do julgamento do outro. Os cínicos tinham até programas de educação infantil, de submeter a criança ao ridículo para ela criar casca e não se incomodar mais em ser esculachado, tipo bullying de hoje. Sim. Né? Então, você cria a casca e aí, dali para frente, aconteça o que acontecer, você dá risada e você não se incomoda mais. A minha mãe me criou mais ou menos nessa linha. Entendi. Ou seja, aguenta o tranco e não reclama. O seu Clóvis falava muito seu bosta, Seu bosta. né? Para dar aquele estofo, né? Então, havia essa intuição, pelo menos no caso do meu pai, era só uma intuição de que quem sabia da minha vida era eu, e se porventura tivesse alguém querendo dar palpite, que eu tivesse força interior para me posicionar com autonomia diante de quem quisesse me impor um protocolo. Mas é difícil, né? Muito. Muito difícil, porque, vamos combinar, se você pegar, e aí falando de mim mesmo, se você pegar os vídeos das antigas, as coisas que eu falava, eu não falaria hoje, mas nem amarrado, né? E por quê? Porque eu sei que os tempos mudaram e a vigilância sobre o nosso discurso é muito maior. Então você deixaria de falar por conta da patrulha e não por uma revisão de pensamento. Não, por medo mesmo. Para não se incomodar. Porque chega uma hora que você não tem mais energia para enfrentar. E assim, a sociedade costuma ganhar por causa disso. Porque você encontra um e apanha, encontra outro e apanha. Então chega uma hora que você não aguenta mais. Você joga a toalha. Então, para evitar a tristeza de encontros agressivos, você pega e diz, escuta, o que você quer ouvir, eu digo e você não me aborrece mais. É o famoso ter razão ou ser feliz, né? Que muita gente fala. É uma pena que seja assim, porque deveríamos estar mais bem preparados para nos posicionar. Só que, pare para pensar, né? Antes da internet, você fala alguma coisa, digamos, polêmica, aí você encontra um que te dá um pé de ouvido, uma chapuletada, eu digo simbólica, né? Sim. Aí dali 2 dias você encontra outro. Então dá tempo de se recuperar, de digerir. Né? Dá tempo de digerir e tal. Hoje em dia, você fala o negócio e você clica e vem 2.000 xingamentos no espaço de 1 segundo. Ainda mais pessoas como o senhor. O poder de fogo da tirania do coletivo sobre a soberania de pensamento aumentou muito. E isso é que leva as pessoas a tomar um pouco de cuidado. É que é isso, quanto maior também é a audiência, mais isso pesa, né? A gente aqui no Rivo News, a gente tenta um pouco enfrentar isso, porque a gente tem um pouco de raiva do cancelamento. Então, a gente meio que enfrenta mesmo sabendo que vai tomar cacetada, né? A gente criou até um momento, um quadro no nosso Instagram, que são os comentários de quinta, em que a gente comenta os hates odiosos das pessoas, tirando sarro das pessoas. Mas é isso, ainda estamos em 150 mil inscritos no YouTube neste momento, então o impacto ainda das cacetadas eu acho que é menor. Mas quanto maior se torna, mais chato fica. E assim, dependendo um pouco do tipo de agressão,
todo mundo tem seus pontos fracos, sabe? Sim. Então, tem algumas agressões que você tira de letra, sobretudo quando são xingamentos mesmo e tal, sem nenhum problema e tal. Mas tem uma hora que você é acusado de alguma coisa muito específica e que te agride particularmente. Toca num ponto que te incomoda. E aí é realmente muito difícil de você assim, lidar. Manter o fair play. Agora, professor, eu achei muito engraçado. Assim, pra vocês terem uma ideia, gente, essa entrevista aqui que está acontecendo, já no final do ano, foi marcada lá em fevereiro, porque a agenda do professor não é fácil. Então, vamos dizer que eu tive tempo suficiente para fazer uma pesquisa que eu gosto de fazer sobre os entrevistados, mas a sua vida, de fato, é uma caixinha muito fechada, a sua vida pessoal, né? Assim, a gente sabe muito das ideias do professor, mas não tanto na vida pessoal. Mas alguma das poucas coisas que eu consegui pescar foi o fato de Clóvis, seu pai, que foi uma grande figura na sua vida, ter tido você já mais velho. O que aconteceu ao contrário com você? Seu primeiro filho, Martim, veio com 22 anos, quando você morava em Paris. É verdade. Muito jovem, Muito jovem. Estudando, querendo formar a vida que você sempre sonhou lá aos 13 anos de idade. Foi sem querer, foi intencional, foi tentar provar alguma coisa, você acha do tipo, eu posso ser pai jovem já que meu pai não foi? Ou como é que foi esse momento na sua vida que eu queria muito ouvir você falar a respeito? Porque ser pai aos 22 anos fora do Brasil não é uma coisa simples. Cantando o Trem das 11 no metrô para conseguir um dinheiro extra. Não. Olha, é tudo... tem de tudo um pouco, né, nessa história. E quando você envolve forças que escapam à sua consciência, é muito difícil de você trabalhar justamente porque elas escapam à sua consciência. Então, se teve a vontade de fazer o contrário do que meu pai fez, etc. tal, é possível. Não que eu tivesse essa lucidez nem na época, nem hoje, mas é perfeitamente possível, até porque eu também eduquei meus filhos rigorosamente ao contrário do que fui educado, fiz tudo rigorosamente ao contrário, me posiciono no mundo de maneira muito diferente do meu pai, etc. Então, é possível. Mas o certo é que foi um desafio para mim, porque eu ia mesmo para fazer doutorado, para estudar e tal, e um filho poderia, num primeiro momento, ser entendido como um grande obstáculo, um grande entrave. Mas, em função de convicções pessoais e que eu sempre tive e continuo tendo, então eu tomei minhas decisões e fomos para a briga assim mesmo. E eu penso que as coisas tendo acontecido como aconteceram, elas me deram uma vibração e uma força e uma tenacidade que talvez eu não tivesse tido se as coisas fossem aparentemente mais fáceis. Então, eu agradeço que tudo tenha acontecido como aconteceu, porque isso me deu a tal da casca necessária para encarar qualquer problema. Se eu conseguir enfrentar os franceses, os hospitais, sem ter direito, porque o Brasil era um dos 2 únicos países do mundo a não ter uma convenção de reciprocidade para casos assim de nascimento, tinha que pagar. Estudante que tem filho fora, então reciprocidade é assim, se o francês vem aqui, tem filho, o Estado paga, e o brasileiro tem filho lá, sendo estudante, o Estado paga. Então, era evidente a vantagem nossa, porque há mais brasileiros estudando na França do que franceses aqui. Claro. Mas algum iluminado achou por bem não assinar a convenção de reciprocidade. Então, tinha que pagar. Eu não tenho como pagar, o cenário é esse e tal. Então, tinha que, com a cara e a coragem, enfrentar situações que
um pós-menino de 22 anos, Pós-menino, ótimo. filho de pai e mãe, de classe média, nunca tinha nem perto de ter enfrentado, ainda mais em outro país e tal. Eles, nossa, foi incrível, porque tudo bem, parimos, não pagamos, fomos lá diante das autoridades explicar, e eles vieram fuçar aqui para saber se tinha mesmo como pagar ou não, eu não sei o que. Finalmente concluíram que não tinha mesmo como pagar, mas assim... Foi um processo. O que eles chamam de dossiê. Uhum. E páginas e páginas, bem ao gosto da burocracia francesa. e tudo bem, eu fui para a briga e aí tá aí o rapaz com 38 anos agora, veio até a porta dos estúdios aqui, almoçou comigo e tem a sua vida e bola para frente, quer dizer... Optou por ser brasileiro, né? Optou por ser brasileiro, tendo podido fazer outras opções, adora essa opção e, enfim, deu tudo certo. Tem a sua vida e deu tudo certo. Agora, você falou que a minha vida privada é relativamente reclusa. Reclusa, escondida. Mas olha, então fique à vontade. Porque, não é intencional. Quer dizer, claro, eu não sou do tipo de ficar me expondo. Eu acho que a vida nas redes sociais deve ser focada no meu trabalho e, portanto, tudo que não é o meu trabalho fica do lado de fora. Eventualmente eu tenho feito um pouco de ginástica para mostrar que eu estou bem, porque as pessoas têm curiosidade por conta das minhas dificuldades de saúde, então eu mostro que eu estou bem, mostro fazendo ginástica. É o Clóvis de Barras, você vê, eu agora já estou impossibilitado de novo. Pois Uma lástima, só se eu fizer só com o lado esquerdo, mas, assim, não há nada de extravagante na minha vida que justificasse uma blindagem. Entendi. Apenas não vem ao caso. Vida privada. Vamos falar um pouquinho dela, então. Bora lá, claro. Mas de uma perspectiva filosófica, professor, você está no seu 3º casamento, certo? Isso. E você estava falando agora de família, tem um jeito meio filosófico, meio trágico, meio cômico. Como quem sabe muito que o amor e o convívio são feitos de tentativas, né? A gente está o tempo todo tentando conviver com o outro. E o meu avô dizia que o melhor jeito de preservar um casamento é morando, se possível, em casas, ruas, bairros ou cidades separadas. Essa é a chave para preservar o amor e o casamento. Você concorda com isso? Quer dizer, o que eu penso? De fato, amar de longe é mais fácil, né? Porque você aumenta a dose de uma componente do amor que é o desejo. Como o desejo é pelo que faz falta, você fabrica uma falta, então você alimenta um desejo e esse desejo dá ao amor um colorido especial. A grande dificuldade do amor é conservá-lo na presença, conservá-lo no encontro, conservá-lo na presença mesmo, na falta da falta, né? Ou seja, a grande dificuldade é traduzir o desejo de outrora na alegria de agora. Você está feliz com a pessoa do lado mesmo, né? E não querendo estar do lado sem estar. Né? E isso, de fato, a gente é muito mais preparado para desejar do que para ser alegre, do que para se alegrar. Tanto que toda a nossa educação é no sentido de conquistar o que falta. Então, a gente não é muito preparado para o regozijo. E, inclusive, o regozijo é mal visto, né? Se você diz que você está de boa, estou feliz onde eu estou. Alienado, fraco. Nossa, acomodado. Não tem coisa, não tem projeto, não tem ambição. Não tem brilho. Não tem, né? Não tem coisa. Então é um frouxo, né? É um frouxo. Então,
Então, você falou do brio, deixa eu ver. Eu sei que você deu outra conotação ao brio naquele vídeo clássico, mas as assim pessoas usam de outra forma, né? O brio, eu entendo o brio como, de fato, um modo diferente de tratar, de chamar a tal da resiliência contemporânea. Quer dizer, é você, a despeito do revés e da tristeza, da queda da potência, você tem a força mental necessária para se levantar e ir adiante, né? E, portanto, eu acredito que o brio seja muito a vitória da esperança sobre a tristeza, né? E isso é o que é. Tem gente que consegue mais, outros conseguem menos, mas não custa nada o professor dar uma chamada de vez em quando e falar, pô, você, né? Assim, vai ler o texto, não vai entender e tá tudo certo, e, né, quer dizer, arriou as calças, baixou a guarda, não tem condição, né? E aí, na época, eu me incomodava muito com isso. Agora, retomando, amar de longe é mais fácil por conta dessa componente de ficar esperando pelo encontro, né? Mas o que eu te diria? Um elemento desse amor aí à distância, né? É a representação que você tem do amado, né? Porque no fundo é isso que você tem com você e que te anima, né? Então, no fundo, essa é a pedra de toque desse amor. Quando você fala do amor na presença, não é mais o que você pensa do outro, é o outro mesmo. O que é. É o que você percebe do outro, é o que você interpreta do outro, é como o outro te afeta na vida de carne e osso. E aí é mais complicado você se dispor à alegria, né? Primeiro porque, como eu te disse, não somos preparados para flagrar em nós o regozijo. Não somos preparados para nos alegrar com o que é sutil, com o que é com o momento cotidiano, presente, com o que é banal. Não. A gente se autoriza até a certas euforias, mas em situações episódicas extraordinárias. E é muito curioso que a gente faz muito isso com o filho, eu acho. O Gabriel não tem filho, mas eu tenho uma filha. E tem horas que eu sinto exatamente esse regozijo, essa alegria, só de vê-la sentadinha fazendo o dever. É a coisa mais banal do mundo. Mas dá um rush de amor tão grande, ver aquela mocinha ali... É inexplicável, assim, como às vezes a gente consegue muitas vezes sentir isso com o filho, mas às vezes não consegue sentir com o nosso marido ou com um grande amigo nosso, de olhar e falar que coisa que enche de alegria o nosso peito, né? É muito mais difícil. Mais difícil. É preciso dar uma chance ao mundo, do mundo... de perceber que o mundo pode estar proporcionando coisas boas, mas que, mesmo não sendo tão impactantes quanto você poderia esperar, estão sendo boas, né? Sim. O problema é que quando as coisas boas se repetem, elas entram numa categoria... de mesmice, né? De mesmice, de uma coisa... né? E isso... eu acho que há uma grande sabedoria da alegria, sabe? Uma sabedoria de flagrar a alegria na vida, sobretudo na simplicidade da vida, né? E eu penso que essa é a grande dificuldade do matrimônio, no final das contas. O matrimônio é feito de um tipo particular de alegria, que obviamente não é a alegria de quem transa com alguém pela primeira vez, né? Porque não é a primeira vez, porque é a milésima, quadricentésima coisa, que é aquele mesmo corpo e tal, coisa e tal. Mas existe a possibilidade
de um tipo de encantamento que não é o encantamento da estupefação virginal, mas é o encantamento justamente de uma repetição terna. Sim. E eu penso que isso falta preparo para isso. Agora, professor, mencionando esse regozijo com filhos, né? Eu sei que o episódio mais conhecido e que lhe rendeu, inclusive, aplausos de pé naquela entrevista do Jô Soares lá atrás, que muito te jogou para o Brasil inteiro te conhecer, o senhor sempre conta que viu a paixão por ensinar naquele seminário sobre petróleo, que saiu inventando metade e tal. Mas teve aquele momento anterior em que seu pai desconfiou. Você está indo para aula para ajudar seus amigos? Foi. Né? Tipo, não vou com você. E ficou da janela ali observando ali. E com certeza ele deve ter sentido essa alegria de ter visto. Ah lá, meu moleque está realmente ensinando para todo mundo como ele estava vendo. E aí você olhou para a janela, uma hora seu pai não estava mais ali, até que ele foi te buscar no Fusca branco e jogou a real, Puxa, né? Olha, você fez o seu dever de casa com rigor, hein? Mas você sentiu esse regozijo dele quando você entrou naquele Fusca branco e seu pai falou assim, você descobriu. Teu negócio é ser um grande explicador. Acho que não. Não? Não. Era muito novinho para isso? Não é isso. Não? É que, assim, meu pai, como todo pai, né, tem as suas divagações a respeito do filho e projeta no filho muita coisa que lhe faltou, coisa que desejaria para si, coisa que... E ser professor não estava no script. Aliás, não está no script de pai nenhum. Quer dizer, então, infelizmente. É quase que com resignação que ele constatou que, bom... Né, mas teve a sabedoria de não tentar impor uma solução alternativa. Teve a sabedoria de dizer, bom, é uma porcaria, mas se é o teu negócio, é para isso que ele dá, né? Faça o que é possível, né? Então, um pouco de resignação e bom, eu tenho por outro lado, eu tenho a impressão, porque sabe como é? Lá no começo, quando ninguém te conhece, é duro você bater no peito, né? Porque pega e fala, não, eu posso me tornar um grande explicador. Isso é você que está dizendo. Numa época sem internet ainda por cima. Não sei o quê. Então, enquanto o sucesso não chega, né? Quer dizer, agora, claro, depois que houve um certo reconhecimento do meu trabalho, eu acho que aí sim meu pai teria ficado muito encantado, porque ele gostava muito mais dessa visibilidade social, etc., do que eu. Não para ele que nunca teve, mas eu lembro dele falar, você tem que ficar famoso. A história do zoológico, né? A história do zoológico é muito marcante. A decepção dele, né, de eu não ter tido o desempenho que ele esperava. Só para explicar para todo mundo, ele foi ao zoológico, estava uma reportagem no zoológico, o pai esperava que ele ficasse perto do repórter para dar entrevista e falar bem, mas ele ficou longe do repórter. Foi. Era um programa da TV Cultura, um programa regular, não sei se era semanal, onde uma escola ia ao zoológico e aí sentavam em torno da pessoa e ele conversava com as crianças. Tá. E aí eu já me posicionei num lugar onde eu sabia que eu jamais seria perguntado e não fui mesmo. E o meu pai, que assistiu aquilo e tinha a expectativa de que eu fosse conversar e falar, porque há crianças desenvoltas que já pulam na frente e dizem coisas curiosas e papapá e papapá, essas têm grande destaque, aplauso, e era o que o meu pai esperava para mim já naquele momento. Tempos depois ele dizia, você tem que ir no Jô,
Tem que ir no Jô. Tem que ir no Jô. E tal. E eu olhava pro programa, que sempre foi muito legal, mas eu não via nenhuma razão para ser convidado, né? Assim, eu achava que isso jamais aconteceria e tal. E, né? Tem que ir no Jô, tá bom, então tá. Então, é claro que ele não me viu no Jô, porque foram, acho que... 3 anos, eu acho, não foi? não, muito mais. Aquilo já era mais pra frente, é verdade, o Jô já estava... 98, meu pai morreu, e o Jô foi 2012, a primeira isso. entrevista. Então, mas ele teria subido pelas paredes de Porque contentamento. foi isso, você foi aplaudido de pé Foi. no fim da entrevista. Categoria. Pelo amor de Deus. E olha, eu não fui entrevistado no zoológico porque eu não tenho nada a falar sobre macaco, girafa e coisa, nada. Era muito intuitivo isso. Sim. Quer dizer, Vou inventar uma pergunta. Eu vou me tornar um entrevistado banal. Eu vou ser... Então, eu acho que fiz muito bem. Eu apareci para falar do que era para eu falar. Claro, Sim. do que sabia falar. Né? Isso. A gente costuma falar bastante sobre a geração Z, tanto aqui no Rivotalks quanto no Rivonews, quase sempre muito mal, confesso. E você tem uma linha de pensamento muito interessante, Clóvis, de que você acredita os problemas geracionais, a responsabilidade deles é da geração anterior. Né? Assim, de certa forma, não é uma questão genética, né? Não. A geração Z não nasce, não é como ela é por uma questão biológica, e sim de criação e de contexto de mundo. Não, é mais esdrúxulo do que isso. Você disse, bom, e como que você define a geração, sei lá, W? São as que nasceram entre não sei que ano e que ano. Mas isso não faz o menor sentido. Não é porque eu nasci no ano X que eu tenho esses ou aqueles traços de comportamento ou psicológicos, etc. O que acontece é o seguinte, é que você tem digamos, um histórico da educação familiar. A educação familiar e escolar, ela vai mudando ao longo do tempo, e isso é decisivo e pode até coincidir com uma certa cronologia. Mas não tem nada a ver com a geração, tem a ver com a educação. Claro. Mude a educação e a geração vai pro saco rapidinho. Exato. É uma sabedoria irritante, né? Porque inverte o nosso mecanismo de culpar, claro, a geração quem tá e não vindo, a gente, não né? quem veio, né? Isso é mais uma defesa dos mais jovens ou uma acusação de omissão dos mais velhos? Eu penso que isso, eu acho que por parte da imensa maioria, tem a ver com repetir o que todo mundo fala, sabe? De repente começam a falar em geração Y, e já tá você falando, reclamando. Não, a geração X é assim, a geração Y é assado, e é muito conveniente porque é cheio de certeza, sabe? Tem tabelinha, geração X é pá, Y é pá, e o outro dá palestra, o outro ouve, o outro anota, o outro faz livro, o outro... De repente é incontestável. Tá todo mundo categorizado. Todo mundo assinando embaixo, né? Eu falei, porra, vamos deixar de ser bobo. O que acontece aqui é que você tem uma pessoa que chega no mercado de trabalho mimada porque nunca foi peitada. Ora, se ela nasceu em 94 ou em 84, é irrelevante. Exato. É irrelevante. Ou 2004. Ou 2004, é irrelevante, entendeu? O que ela precisava é ter apanhado um pouco para entender que não funciona Na assim. vida se apanha. Aí pega e fala, eles não suportam o enfrentamento. o enfrentamento. Ava, né? Ava. Quem gosta. E aí? O problema é que existe uma civilização, né? O Freud chama de princípio de realidade, né? Então, você tem o princípio de prazer, eu quero o máximo de prazer a cada segundo. E o princípio de realidade é você entender que não vai ser assim. Que tem limite, tem coisa, sabe? Ficar nu 2 da tarde na esquina da Angélica com a Higienópolis para transar dentro do carro, não vai rolar. Não convém. Não vai. Você vai ter hora para fazer isso, lugar para fazer isso,
com quem tiver afim. Regras, né? Tudo certinho. E não adianta, assim, sabe, ter chilique. A civilização, ela precisa se impor sob pena disso virar uma balbúrdia absoluta, né? Porque eu acho que já vem dos mais jovens, óbvio, de qualquer juventude, esse negócio de questionar, né? Esse negócio de tentar colocar, não, eu tenho as minhas regras, não, você não entende nada, essa é a minha coisa. E eu acho muito curioso o fato, professor, de quando você volta ao Brasil, isso pouquíssimo, olha, eu penei para achar essa informação, mas você ter vindo trabalhar no Senado escrevendo lei? Que trabalho era esse? Então, o meu trabalho no Prodazem, ele foi, antes de mais nada, um trabalho de análise das sugestões populares endereçadas à Constituinte. Então esse era o meu principal trabalho. Mas isso não impedia que eu fizesse outras coisas, inclusive ajudasse aqui a colar em projetos. Entendi. Mas o meu trabalho principal, que deu até um livro, A Constituição Desejada, como seria a Constituição se as pessoas a sociedade tivesse escrito diretamente sem os representantes, esse trabalho foi o principal trabalho e foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Mas, já com filho, você pegou e abandonou esse emprego no Senado. Porque é isso, né? Imagina, em 1900 e final dos anos 80, foi isso? Final dos anos 80. Início dos anos 80, onde o que a sociedade mais almejava era a tal da estabilidade. A reabertura, E ele já com filho pequeno, você vira e fala assim, tchau e benção, isso aqui não é para mim, estou abandonando meu emprego no Senado, porque o teu negócio era dar aula, e você queria dar aula na faculdade. Tem um quê de uma rebeldia de juventude ou mais uma convicção do que você realmente precisava fazer? Porque muita gente já fala assim, não vou abandonar meu emprego. Aqui Senado, né? Senado, é certo. Aliás, digamos, o valor simbólico do Senado continua intacto até hoje. O sonho do Gabriel é terminar a vida sendo senador. Eu quero aposentar no Senado. É o filé mignon, tá bom. Mas, assim, e também não era rebeldia, eu já não tinha mais... talvez tivesse idade, mas eu não tinha... Esse ímpeto rebelde. Já não... Eu tinha mais o que fazer, eu tinha que resolver problemas, porém, um dos principais problemas que eu tinha era fugir de uma vida que me era penosa. Quer dizer, o que eu quero dizer? É maravilhoso fazer as coisas que eu fiz, mas não eu. Entende? Sim. Essa coisa, as coisas são boas para alguém. Sim. O meu negócio é explicar, o meu negócio é sala de aula, o meu negócio é... Né? Então, o meu trabalho é um trabalho que era um trabalho legal, relevante, interessante, importante, significativo, mas não para mim. Outra pessoa faria muito melhor e teria mais a ver com ela e tal. Eu estava no lugar errado. Então, eu sempre entendi isso, que, pelo menos no meu caso, isso é muito claro, né? Tem lugares que parece que são feitos para mim. E tem lugares que não tem nada a ver comigo. E não adianta querer me convencer que o problema sou eu. Exato. Fernando de Noronha. É um lugar lindo. Puxa. Então, se você não gosta de estar lá, é porque você é um errado. Não, nem eu sou errado, nem Fernando de Noronha é errado. Apenas é uma questão de que tem encaixes e desencaixes. Exato. Não é para mim. Não é para mim. Eventualmente um final de semana é lindo, é legal, água quente, podia ser pior, entendeu? Água quente e tal, mas não,
E é engraçado, eu até gosto de praia, sabe? Aham. Mas assim, passou o segundo dia, temos que voltar para Tá fazer bom alguma coisa. já. Tá bom já e tal. Então, qual é a graça da coisa? O meu lugar é o lugar em que possam estar pessoas interessadas em me ouvir. No fundo é isso. Que é a sala de aula. Ou um podcast. Claro, mesmo, É verdade. uma palestra. Porque Ou uma mensagem na manhã. aqui temos 2 copresenciais, mas muitos que ouvirão nos seus celulares, nos seus tablets, etc. E isso é muito fascinante para mim. Muito mais do que ficar vendo a onda vir, volta. Inclusive, né? eu sou bem partidário dessa teoria. Assim, temos amigos que falam, vamos viajar, fazer um camping, uma trilha. Eu digo, para que a gente inventou já o asfalto, já tem parede? Vamos aproveitar essas benesses, Então, né? mas eu queria que fique claro, né? Quer dizer, Nada contra. quiser, não me tome por um autoritário. Claro. Faça da sua vida o que quiser. Óbvio. A única coisa é que me deixa. Isso, deixa eu E não fazer me da minha critica também. pela minha, né? Deixa, sabe? Por quê? Porque, pô, eu já vivi 60 anos, não é possível que eu não tenha aprendido alguma coisa sobre o que me alegra. Claro. Você falou agora desse fascínio, né, com que nós estamos os 3 aqui, mas uma porção de gente pode nos escutar. E quando a gente estava conversando, fazendo a nossa reunião de pauta para essa entrevista, a Cecília contou, e eu achei muito impressionante, que quando você, em 2015, você deixa de ser professor o Isso, tempo todo, exatamente. passa a fazer as palestras, Isso. que são um negócio que você mantém o diálogo com uma plateia, mas é muito mais rentável, né? Faz todo sentido. E aí vem a pandemia, 5 anos depois, 2015, 2020, e que no primeiro momento, quando você começou a ver as suas palestras sendo canceladas, você chegou até a fazer conta, assim, quantos miojos por dia eu consigo comer se eu guardar um determinado dinheiro. É muito impressionante porque o que a pandemia fez foi justamente o oposto, né? Ela permitiu que o seu trabalho pudesse expandisse ainda mais. ser muito mais expandido justamente por não ter a necessidade física de estar nos lugares. É a mais pura verdade. E aí, exatamente isso. eu queria, com base nesse pequeno caso, te perguntar se o medo do fracasso ele é paralisante ou ele é o que nos move. Então, acho que o medo do fracasso, ele pode ser os dois, eu penso, né? Se o medo for o afeto hegemônico, ele paralisa. Mas se ele for enfrentado pela esperança, pela alegria dos sucessos parciais, etc., aí você joga para frente. A diferença está na dose. Está na dose, eu penso isso. Interessante. Eu penso, como se fosse eu vejo muitos afetos como um laboratório de química, sabe? Então, vamos dar um outro exemplo. Eu me lembro que fui, por conta de um amigo, então, eu fui fazer hidroginástica, né? Na hora do almoço, sabe, aquelas coisas que realmente, bom, quando entrou a professora de hidroginástica na primeira aula, eu olhei assim de dentro da piscina, de baixo, e falei, caramba, esse meu amigo tipo expansivo, falante, parlapatão, e sempre falava, né? Então ele já gritou de longe, eu falei pra você que ia valer a pena! Eu já me afundei, né? Assim, Claro. tal. Realmente a professora era de uma topografia devastadora. Topografia, maravilhoso. Eu fiquei ali, eu me movimentava e olhava, e movimentava e olhava e tal. E então me passavam coisas pela cabeça sobre as coisas que eu ensinava, né?
Até porque só a hidroginástica sem o tempero do espírito é insuportável. Né? Por que será que eu não agarro essa professora, né? É uma boa pergunta. Então, porque partindo de uma premissa de que não há uma dualidade de corpo e alma, que é tese defendida por muitos, e que, portanto, como diz Spinoza, há um paralelismo entre os afetos do corpo e as decisões da alma, tamanha atração deveria justificar um ímpeto, um né? ímpeto, de atacá-la. É quase um excludente de licitude. Claro. Né? Aí, será que quem tem razão é quem acha que de um lado está o corpo, do outro lado está a alma, um enfrenta o outro e aí a razão ganha? Né? Quem tem razão é Pascal contra Spinoza, essas coisas. Durante a aula, cabeça, impressionante. Né? Mas se quem tem razão é alguém como Spinoza ou David Hume, que dirá somos escravos das nossas emoções e tal, né? Então, o que é que está impedindo? Se a razão é só uma justificativa de uma equação afetiva, nessa equação afetiva, além da atração, tem o quê? Resposta, o medo. O medo, né? Por quê? Porque, claro, uma agarrada aqui desaba tudo, é uma Acaba carreira, a vida. E se não levar uns tabefes e coisa, e marido, e tiro, e professor de ética, e coisa, e é melhor não, né? Então, quer dizer, é a vitória do medo sobre a atração, veja você. Então, e aí a razão inventa alguma coisa do tipo, não, né? É um princípio que deve haver a aquiescência de ambas as partes, mas no fundo você é uma espécie de resultante de vetores afetivos onde o medo civilizatório triunfa sobre essas veleidades apetitosas que devem ser inibidas. E isso é bom. É bom, é bom. É bom. Quer dizer, do ponto Essa de vista da dose ordem de medo social e do ponto de vista da sua vida em sociedade, é mais que bom, é fundamental. Né? E tem o tipo de medo que paralisa, não sob esse aspecto, mas é um medo advindo, acho que, da incerteza, né? Eu acho que tem 2 episódios na sua vida que demonstram muito isso. Primeiro, com a sua filha Natália e a síndrome de Kawasaki, que assustou muito você, ela com 4 aninhos. A minha filha teve suspeita de síndrome de Kawasaki também na época da pandemia. Ninguém sabe até hoje se foi mesmo, ou se foi uma síndrome inflamatória multissistêmica. E quando você tem o seu diagnóstico de síndrome de Bechet, de uma vez por todas, um diagnóstico para justificar todos os seus problemas. E nas 2 situações, o medo deve ter gritado com muita força. Porque o medo é sempre na incerteza, sabe? O medo, ele é causado por uma suposição do espírito, sabe? Quando, vamos assim dizer, a potência cai por conta de um encontro seguro com o mundo, não chama mais medo, chama tristeza. O medo é sempre diante de uma suposição, é a suposição que é pequena. Se você disser, eu tenho um tigre aqui e eu estou com medo, né? Sim, mas você tem medo que ele te morda e ele não mordeu ainda. Exato. Mas e se ele morder? Aí não é mais medo, aí é dor. Você percebeu? E se o tigre der as costas e foi embora, você pode se achar profundamente relevante e virar uma profunda tristeza. Não é? Né? Não servir nem para o tigre. O que? Tem essa opção. Né? Mas o que eu te digo? Sei lá, você pega aqui a Imigrantes, destino Baixada. Aqui em São Paulo, calor e sol. Aí você olha lá no fundo, escuro. Costuma acontecer. Aí você olha do lado, dentro do Buzungas, que sai da estação Jabuca, e você diz, vai chover no final de semana. Né? Olha só, é medo. Quer dizer, por quê? Porque você não chegou lá ainda, a realidade ainda não se apresentou.
Por enquanto é uma suposição. Então é medo. Quando chegar lá e estiver chovendo, aí é tristeza, não é mais medo. Verdade. Né? Da mesma maneira, a esperança. A esperança é o contrário do medo. A esperança é uma cogitação que te põe para cima, mas ainda é incerta. A esperança é o oposto do medo. Não? Boa, Então, guardei seu essa. time vai, o jogador do seu time vai bater um pênalti. Aí fica claríssimo. Você pensa, não, ele vai marcar, esperança. E você, sim, mas o goleiro do time deles é alto. E aí, medo que ele perca o pênalti. Então, isso se chama flutuação da alma. Você fica entre o medo e a esperança. Por quê? Porque tanto o medo quanto a esperança são escorados na incerteza. Na hora que a realidade se apresentar, sai de cena o medo e a esperança e entra no lugar ou a alegria ou a tristeza. Sim. A alegria é excludente da tristeza, mas o medo não é excludente da esperança. Todo medo Claro, tá embutido. Tem uma... entendeu? É uma esperança negativa. E toda esperança é um medo positivo. Sim. Se você tem Sim. medo que erre, tem esperança que acerte. Claro. Isso. Porque a realidade ainda não se posicionou. Agora, quando você fica na flutuação da alma, qual é a graça disso? É que você acaba com a mente povoada por conjecturas E não vive e o agora. perdendo a oportunidade de deixar a realidade te impactar alegremente ou tristemente. Meu pai disse isso em palavras muito mais simples ontem para mim no telefone, exatamente. Eu tô só... É porque você para de olhar agora e vive de suposições, né? Não é? Quer dizer, pega e fala, pô, você imagina, eu tô numa fase de pré-aposentadoria, queria me aposentar num lugar tranquilo, não quero coisa, não quero encheção de saco, não quero coisa, não quero pegar avião todo dia, não quero... Tem um monte de coisa da minha vida que não me agrada muito. Como, por exemplo, os deslocamentos para dar palestra que são numa incidência muito cruel. Né? E aí, bom, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E tudo isso para o ano que vem ou para daqui 2 anos. Tal. Na medida que eu fico perturbado com essas conjecturas, eu estou perdendo a oportunidade de degustar o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, de prazeroso, de alegrador, de potencializador. Né? Então, é preciso, muitas vezes, trazer a consciência para as experiências do imediatamente vivido e deixar um pouco de lado as conjecturas a respeito do incerto, porque essas conjecturas vão te deixar entre o temor e a esperança, e isso é uma vida de segunda. A verdade é essa. Né? Não que seja Mesmo fácil, na esperança é uma vida de segunda. Porque se você fica na esperança, a esperança é uma alegria murcha. Né? A alegria é diante da realidade, a esperança é diante de uma suposição de realidade. Enquanto você está com a mente povoada de esperança, está perdendo a oportunidade de mundos alegradores aqui ao seu lado. Eu acho que isso dialoga muito também com a pandemia, porque a gente teve 3 grupos principais, eu acho, de pessoas que pensavam no pós, né? Os otimistas, que tinham certeza de que sairíamos todos muito evoluídos daquilo tudo, com uma sociedade muito mais harmoniosa e tal. A gente tinha os pessimistas, que acreditavam que a gente ia sair, era muito pior, né? Devastados, todo mundo com a saúde mental nas cucuias, e tinha aquela turma que achava que a gente não ia sair nem melhor, nem pior, ia sair igual. E que eu tendo a entender, claro, fazendo análise da história passada, que foi mais ou menos nessa linha. O senhor acha que a gente saiu diferente da pandemia? Sim, um pouco diferente, porque a igualdade é só na matemática, sabe? No mundo da vida, tudo é muito singular. E mesmo numa avaliação de nós conosco mesmo, tem que ter havido transformação. Teria havido mesmo sem pandemia. Sim. Mas com pandemia, ainda mais, porque
é um período muito inusitado e muito radicalmente diferente do resto e, portanto, necessariamente houve transformação. Agora, para melhor ou para pior, isso eu acho que é impossível fazer essa avaliação. Enfim, o que acontece é que as obviedades sobre os valores da vida, de certo modo, seguem triunfando autoritariamente, né? As pessoas continuam indo atrás de mais dinheiro, mais conforto, mais, né? Seja para ter um pouco de prazer, seja para ter algum reconhecimento que também traz prazer, né? E quanto ao fato de poder viver uma vida que integre na equação da felicidade o bem-estar do outro, a felicidade do outro, a possibilidade de ajudar o outro, o amor, etc e tal, aí a coisa continua claudicante, se não completamente escassa. É que depende de cada um, no fim das contas, né? Da personalidade, da forma de ver o mundo de cada um, né? Você trabalhava incessantemente até às 11 da noite durante a pandemia e também dando palestras pro bono, digamos assim, para médicos que precisavam, pacientes que precisavam. E isso estava em você, não é? Não, mas espera aí, né? Quer dizer, eu insisto, se num momento desse, se eu não tivesse essa capacidade. Aonde você vê que as pessoas... Nós tivemos óbito de 3 dígitos de óbito no dia. No auge foram 4. A gente noticiava mais de 1.000 mortes por dia. Ah, sim, eu digo 3 depois do 1. Isso. Pô, sabe... Liga um hospital público dizendo, professor, deu uma palavra aqui, eu vou dizer, não. Claro. Nossa, fala com a minha assessoria, eu vou cobrar. Isso não existe. Então, enquanto havia condições, ninguém, na verdade, ficou sem uma palavra de apoio naquele momento, porque a palavra é o que eu posso oferecer de melhor, né? Precioso é palavra e tempo para falar. Uhum. Né? Olha, temos um fã, a gente tem um esquema de membresia aqui, quem é Rivo de Ouro nos ajuda a manter aqui o nosso projeto, fica sabendo antes quem é o entrevistado e pode mandar uma pergunta. E tem um super fã, o Thiago Nunes, que acompanha todo o seu trabalho, escuta todos os seus podcasts, e ele te mandou uma pergunta aqui para que você responda. Olá, professor, como é que vai? Thiago Nunes aqui, celebrante de casamentos e seu aluno desde o primeiro INED da Pamonha e até de muito antes. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito aí pela sabedoria e filosofia no Brasil. Professor, uma pergunta. Se a Odisseia, história de Odisseu ou de Ulisses, fosse na verdade a Cloviceia, a sua história, qual a sua Ítaca? Bom, a gente sabe que a sua Ítaca é palestrar, ser explicador, dar aulas, mas... há outros habitantes em Ítaca, há mais gente lá em Ítaca. E é sobre essas pessoas que eu pergunto. Quem são os habitantes da sua Ítaca? Quem mais está lá? Por quem vale a pena voltar? E nessa Odisseia, quais são os polifemos? Quais são as ninféias? Quais são os calipsos que o senhor tem enfrentado para fazer o que faz? Para voltar para o seu lugar? Muito obrigado e um grande abraço. Estudioso. Olha... Puxa vida, hein? Olha... Né? Eu mal soube avaliar se a pergunta era boa ou não. Falei, manda para ele. Não, ele se preparou. A pergunta é ótima, né? Porque eu não sei se dá para enquadrar a minha vida no modelo Odisseia, como ele sugeriu, né? Mas dá para fazer o paralelo, né? Dá, tem que dar, né? Porque eu penso que os habitantes da minha Ítaca
são todos aqueles que querem me ouvir genuinamente. E aí tem bastante gente. Boa. Tem bastante gente. Tem aí um tiquinho de gente. Se você pensar que o Brasil tem 240 milhões de habitantes, é um tiquinho de gente. É muito curioso que às vezes a gente pensa, poderia ser Marina, sua esposa, ou Martinha, Raíssa, Natália, mas não. São as pessoas que estão dispostas a te ouvir sem serem as pessoas que te amam ali, né? Sua família. Porque não são coincidentes mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Que independentemente do amor pela esposa, pelos filhos, etc., não são eles os mais interessados no que eu tenho para dizer. Não são eles os mais ávidos no que eu tenho para falar. Porque é assim, e não há que lamentar. As coisas são como são. Tem pessoas infinitamente mais fãs do que eu, de mim, né? Meus fãs, do que essas que são mais próximas e unidas pelo amor familiar, né? Então, essas são a minha Ítaca, porque são aquelas pessoas que me encontram na rua e o senhor não vai parar, né? Sim, em algum momento. Uma hora. Não, mas não para não, porque eu estava na pandemia, eu estava fudido, não sei o quê, aí veio o vídeo do Bril, eu falei pra caralho, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que olhar, graças ao Senhor, hoje tal coisa e tal coisa, eu preciso que você continue, papá. Isso é a minha Ítaca. Esse cara, né, integra o meu esquadrão, né? O que isso produz em você, professor? Você acabou de falar que está no movimento de pré-aposentadoria, né? Eu imagino que ouvir isso híbridos. Deva balançar. Afetos híbridos, porque se de um lado fico orgulhoso de mim, fica desesperado. De outro lado fico um pouco desesperado mesmo, porque seria mais fácil se não tivesse valendo tanto, né? Seria mais fácil se a coisa fosse mais sutil, né? Seria mais fácil se comigo ou semigo desse tudo na mesma. Agora, parece que não é verdade para alguns, né? Tem uma Ítaca te esperando com bandeirinhas. Tem. Problema bom, né? Tem. E eu faço uma reflexão matinal, né? Sim. Que vai pelo WhatsApp. E 2 semanas atrás o WhatsApp teve um problema e cancelou as minhas reflexões matinais. Sim. Rapaz, onde estão as reflexões? Não estou recebendo. Mas assim... Que responsa, né? Revoltadíssimos, tal. Por quê? Porque criaram uma rotina, porque se habituaram aí ouvindo as reflexões matinais, levando o filho para a escola. E o mais curioso é que se eu tinha interrompido as reflexões matinais porque tinha dado até delegacia, né? Foi. Um casal quase se matou porque a mulher estava ouvindo as reflexões matinais. Ele achou que o marido achou que era um amante. E o marido ficou brabo, falando, ela ficou ouvindo esse homem! E quase deu morte. Isso lá atrás. Lá atrás. No começo do WhatsApp eu fiz um grupo. Porque agora é mais legal. Um canal, eu né? tô no grupo 70. Nossa. Grupo 70. Ali era um grupo só. Devia ter lá 300, 400 pessoas. E toda manhã eu mesmo disparava para todo mundo. Agora não. É uma máquina. É uma máquina que faz. Bom, eu tô dormindo, toca o telefone, é um delegado em Campinas. O senhor incita a violência doméstica? Caraca. Porra, estarei eu sonhando? Alucinando? Acordei. Não, aqui nós estamos um casal que foi às vias de fato. No fundo, o cara foi para cima da mulher, a mulher é uma fisiculturista, deu um pau no cara então aí no final, né, o que houve ali foi
uma espécie de um ciúme daquela regularidade com que a moça acompanhava. Fisiculturista querendo equilibrar mente e corpo e o cara não entendeu. Acompanhando a coisa. Aí eu peguei e falei, olha, senhor delegado, pegue o senhor mesmo as mensagens e veja se em algum momento eu sugeri que alguém batesse em alguém. E aí só tire suas conclusões. Aí o cara acho que percebeu que, não, senhor me desculpa, eu acho que eu vou resolver o problema por aqui, papai. Nunca mais tive notícia. Mas também parei com a brincadeira, porque não é para isso que eu trabalho, né? Para saírem na porrada. A ideia é justamente o contrário, trazer um pouco de iluminação mental. O tempo passou, o pessoal pedindo e tal, aí eu resolvi fazer de novo, só que agora um pouco mais blindado, quer dizer, deve estar acontecendo também, mas eu não fico sabendo, né? É importante, porque aí eu vou falando as coisas que me ocorre falar, todo dia tem, todo dia eu faço, quase todo dia é mesmo feito antes de 6 horas da manhã, só não acontece na segunda-feira, porque domingo tem que mandar antes, porque o pessoal da programação lá tira o fim de semana, então eu faço antes, se não é feito mesmo na hora, e é o que eu chamo de primeiro jato, né? O primeiro jato reflexivo da manhã. Sim. É o que eu digo. E às vezes é melhor, às vezes é pior, mas tem lá, sei lá, 100, 150 mil pessoas que acompanham efetivamente todo dia e cobram. Além disso, tem os podcasts, o hashtag Partiu Pensar e o Inédita Pamonha, que começou no começo da pandemia e que eu acho que é um dos podcasts de filosofia mais longevo da internet. Com certeza. Que é o máximo, né? Eu queria voltar numa coisa que você falou no início sobre a patrulha, que tem vídeos seus antigos que hoje você não faria. Eu já vi algumas vezes você dizer que a ética ela não é um conjunto de regras, mas sim, né, um esforço nosso contínuo para conseguir conviver sem matar ninguém, porque conviver com o outro é sempre muito difícil. Só que a gente tem vivido um tempo em que o discurso público ele tem se tornado muito moralista. Não moralista estrito sensu, né? Mas de acordo com a moral de cada um. As redes são uns tribunais assim que já dão um veredito imediato a partir do momento que você fala meia coisa. Quer dizer, a gente está muito, 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 muito intolerante. Diante disso tudo, ainda dá pra gente dizer que a ética é esse conceito de reconhecer e legitimar a existência do mundo do outro, né? Porque a gente não tem mais conseguido muito conviver com as diferenças. Mas é que tem que ser isso. E se a ética não for isso, definitivamente ela não serve para nada. Né? A ética é um saber prático. É um saber que termina na convivência. E a convivência tem que ser preservada a partir da ação das pessoas. Há limites da ação das pessoas para preservar uma convivência harmoniosa. Então, isso implica abrir mão de certos apetites, veleidades e coisas. Atacar a professora? Em nome do outro. Atacar a professora. Em nome do outro. Ora, então, a ética pressupõe ela tem um pré-requisito de consideração da existência do outro como tão valiosa quanto a própria. Isso é um pré-requisito difícil. Porque, na hora H, toda canalice nada mais é do que uma espécie de crença implícita na superioridade de si mesmo sobre o mundo. E talvez a ética pressuponha uma certa horizontalidade. E que nem sempre é fácil nesse mundo onde todo mundo quer ter razão, né? Imagina. O grande problema aí, eu penso, é mesmo de ignorância, né? Quer dizer, as pessoas ignoram a própria ignorância. Se elas fossem mais conscientes da própria ignorância,
pouquinho mais humildes. dariam a chance de aprender um pouco mais, de se abrir um pouco mais, de ouvir o que o outro tem para dizer, mesmo que depois fosse para destruir, mas não é o que acontece. As pessoas partem de uma premissa de autossuficiência, né? De certeza. De xícara cheia. E uma ignorância orgulhosa, muitas vezes. Sim, né? é uma incapacidade de perceber a fragilidade do nosso próprio entendimento. É o não sei que nada sei. É um passo anterior, né? Não sei que nada sei. Ou acho que tudo sei. Eu costumo dizer, né? Eu não sei nada de engenharia civil, nada de odontologia, nada de química orgânica, nada de literatura húngara, nada, e ficaria aqui no nada um ano. Aí lá, e filosofia? Puta, pouco. Um pouquinho disso, quase nada de medieval, um tiquinho de moderna, muito pouco de contemporânea e tal coisa. Então, quase nada disso e tal, né? E Spinoza, puta, eu li, tal. Mas assim, no fundo também, quanto mais eu leio, mais eu percebo que talvez não tenha entendido direito e coisa. Ou seja, a cada novo passo, um novo oceano de ignorância se apresenta, se descortina. Quanto mais avançamos na reflexão, mais flagramos escancarada uma nova ignorância que se apresenta. E é por isso que não é do tipo eu não sei nada, mas me dá uma semana que eu resolvo o problema. Uhum. Não. Pelo contrário, uma vida dedicada ao estudo acaba resultando numa descoberta de um universo infinito de ignorâncias. Quanto maior o avanço, maior a abertura para a constatação da própria ignorância. É essa dor que faz das pessoas mais intolerantes? Descobrir A o tamanho da descoberta do ignorância? tamanho da própria ignorância, né? Não, se fosse isso, estaria tudo ótimo. Uhum. O que torna as pessoas intolerantes é o fato delas acreditarem que elas sabem, que elas são detentoras da verdade e que quem não pensa como elas é imbecil e não entendeu a verdade e caminha no erro, por razões que elas inclusive ignoram. Uhum. E é verdade, né? Por exemplo, muitas pessoas que a gente vai entrevistar aqui, não, mas essa pessoa eu já conheço bem a vida, né? E aí a gente começa a ver a vida da pessoa e a gente descobre que a vida dela é muito mais do que a gente imaginava. Uma das coisas que eu descobri sobre o professor, que é verdadeiramente impressionante, é o fato de você amar uma novela antiga. Verdadeiro. Noveleiro. Ele encerrava na pandemia todas às 11, porque ia começar as novelas antigas. Claro. Para assistir. No Viva, isso. E aí a Manuela Musitano, que é integrante desse time aqui do nosso Rivo News, lhe enviou uma pergunta importante. Porque talvez ela seja a maior do Brasil, eu acho. A segunda maior amante junto com Clóvis, talvez, Isso, né? de novelas antigas. Eu sou só um curioso. Não tenho... Então vamos ver se o senhor Vamos consegue ouvir a responder. entendida. Oi, professor. Eu sou a Manuela, do Rivo News. E descobri que temos coisas em comum. Gostamos de novelas antigas e bem escritas pela Globo. Eu tô vendo agora, Por Amor, que tá passando no Viva. Mais uma vez a Helena troca os bebês, então não precisa perder seu tempo com isso. Mas, especificamente sobre essa novela e comparando ela a outras Helenas do Manuel Carlos, o senhor acha que nesse caso específico do Por Amor, quem tem a grande redenção da história é o Atílio, que sempre teve o sonho de ser pai e no final da novela acaba com o filho que ele teve com a Helena e o filho que ele teve com a Branca? Ou o senhor tem uma outra versão da história? Eu estou curiosíssima para ouvir.
A Manuela é maravilhosa. Eu não aguento. Vamos retomar. A análise filosófica do final de Por Amor. Por amor. Lembra, Regina Duarte trocou os bebês? Sim, isso estamos de acordo. Atílio Antônio Fagundes. Atílio Antônio Fagundes. Isso, Bom, que Ela não conta que troca os bebês. Então ele acha que o filho que ela estava esperando, que era dele, morreu. Morreu. Mas na verdade, ela deu para a filha dela criar. E aí ele descobre, briga, tem a briga clássica com Helena falando: você me privou do meu sonho de ter um outro filho para dar alegria à sua filha, que não é minha filha? Um baita dilema. Então, sim, agora ficou claríssimo na minha mente. Inclusive, a filha da Regina Duarte era É a filha. Isso. Maria Eduarda. Era Maria Eduarda na Eduarda. novela, Gabriela Duarte. Tinha até não tinha uma comunidade do Orkut, eu odeio Maria Eduarda. Tinha, porque ela tinha aquela voz que ela sempre teve. Que muita gente diz que é parecida com a minha, eu quero morrer. Não era, não. Então, bom, vamos falar de novela, né? Por que esse apelo, professor? Apaixonado por novela. Puxa, eu sou muito admirador da arte cênica brasileira, assim, muito. Eu sou muito fã. Eu sou fã de muita gente, assim. Nossa, eu sou encantado. Acho que alguns desses atores e atrizes são uma grande referência até de identidade para mim, sabe? Tudo mudou na minha vida, mas eles estão lá. Você pega um cara como Ari Fontoura. Sim. Mas retomando o caso da Helena, isso aí trabalha com dilemas, né? Que a ética agasalha no seu campo de conhecimento de maneira muito clara, né? Quer dizer, a ética é muito mais difícil do que a matemática, justamente porque a matemática, se você for bom no negócio, você encontra a solução. Na ética, não tem isso. Né? Por quê? Porque são sinucas de bico onde você vai pisar na bola com alguém. E não tem outro jeito. E quase nunca a questão é entre o bem e o mal, porque aí não haveria dificuldade nenhuma. Quase sempre a questão é entre o bem e o mal e o mal. E aí a dificuldade é enorme. Né? Como é o caso de você ter que fazer uma escolha, uma opção entre um amor conjugal e um amor maternal. E aonde está a dificuldade é que não se deixam pesar, não se deixam colocar na mesma balança. Não são da mesma natureza, não são comparáveis. É o que Edgar Morin chama, e é aqui que eu queria sugerir a leitura para Manuela, Edgar Morin chama de valores complexos. Valores complexos. Quer dizer, é todo o pensamento complexo do Edgar Morin, só que focado na questão ética. Então, você tem lá 2 estudantes que definem num apartamento a regra do silêncio e 2 músicos que definem num apartamento ao lado a regra do barulho, do som, para poder ensaiar. Aí, no mesmo dia, os 2 começam a aplicar a regra. Das 2 às 6. Um faz silêncio, o outro faz barulho. Aí eu toco a campainha, porra. É que a gente precisa fazer barulho, mas a gente precisa de silêncio. Então a pergunta é: eu fico com o silêncio, o estudo e a agronomia, ou eu fico com o barulho, a música e o solo do tuba? Vamos ver o que é mais importante. Se é o estudo universitário ou a composição artística.
Não tem como pesar. Esse é o complexo. Claro. Sim. Porque se tivesse como pesar, não haveria complexidade nenhuma. Exato. Traz a balança, pesa e vê quem tem razão. Exato. Mas assim, Lógico. quem é mais velho? Aham. Sim. Dá o RG, Objetivo. coisa, ele é mais velho, acabou. Claro. Agora, aí não tem solução, né? E essa complexidade é uma complexidade que torna a aventura filosófica uma aventura desafiadora, assim, absolutamente Para mim é perturbadora. perturbadora, com certeza, com certeza. Então eu penso que o Atílio o que ela propôs aí a respeito do Redenção Atílio do Ratinho. é uma saída bem sugerida, bem proposta da parte dela, e por que não? É claro que outras interpretações podem ser formuladas, mas a dela, como tudo que é pensamento complexo, é absolutamente válida, como Outra outras opção. também. Né? Como outras também. Maravilhoso. Análise filosófica de puro amor. É a Só coisa- Manuela Musitano Só e professor Clóvis. Você né? no Rivotalks. Só aqui que isso é possível. Fala. Não, é que a gente está chegando no tempo. Sim. Você tem mais... Eu tenho mais uma questão aqui, professor, Então- porque a gente tem que falar do seu novo projeto de vida para alunos do ensino médio. Vamos falar. Que eu acho, me leva a muitos pensamentos, porque um dado que o senhor trouxe num podcast me chamou muita atenção, que 85% dos nossos alunos, né, 84, alguma Muito coisa, chocante. estão na rede pública Pública. de ensino. Não Isso. tinha dimensão O disso. que é uma coisa muito enorme que mostra como é que a gente precisaria de política pública adequada para a educação. E aí chega numa determinada fase da vida, as pessoas deveriam fazer escolhas apropriadas para seguir a sua vida, e quando a gente fala de escolha apropriada, são essas que atendem ao tal do brio. Você ter o prazer de fazer aquilo que você quer. E não é muito simples, dada a vastidão de opções que temos hoje em dia e uma falta de orientação legítima sobre isso. Ao mesmo tempo... Me deixa muito perturbada aquela frase de as crianças estão estudando para exercerem profissões que elas nem sabem que existem ainda. Calma! Calma, né? Porque é isso. Credo! E é uma escolha muito injusta numa fase da vida que é complexa para a cabeça de muita gente, né? 16, 17 anos ali. Você tomar uma decisão tão assertiva sobre a sua vida. Soma-se a isso o fato da educação incentivar a decoreba, o número, as coisas que não necessariamente são úteis para o dia a dia, e ensinar pouco sobre ética, sobre escolha, sobre filosofia, sobre um pensamento mais vasto. No entanto, se você não tem a decoreba do número, blá, 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 você não consegue entrar na universidade. Porque a universidade, a academia, exige que você tenha essa decoreba Esse no seu conhecimento. processo de seleção. Ou seja, nada é muito simples nesse período da vida que é tão definidor para a vida. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, que é o projeto de vida para alunos do ensino médio, e por que hoje isso é a sua Ítaca, digamos assim, seu destino. Bom, eu faz aí um tempinho, eu fui informado pela internet aí, pela internet informativa, que houve uma deliberação no sentido de incluir projeto de vida no currículo obrigatório do ensino médio. Então, num primeiro momento eu entendi que era uma oportunidade, a nomenclatura da questão poderia ser discutida, debatida, melhorada, enfim. Reduzir a reflexão sobre a vida a um projeto não é propriamente a opção que eu escolheria, mas enfim, é uma abertura. Então, eu rapidamente entendi que se a filosofia não tivesse uma palavra sobre esse assunto,
esse assunto seria rapidamente controlado por quem vende fórmulas Mágica. existenciais, né? Então, eu resolvi fazer um programa de primeira série, segunda série, terceira série. Me fiz ajudar por editores que trabalham com as exigências do MEC, ou seja, para formatar direitinho exatamente como quem escolhe livros para a rede pública exige. E fiz esse projeto. O interessante foi perceber que, embora já não é tão recente essa normativa, nada de concreto foi feito sobre esse tema. Então, isso dificulta e facilita ao mesmo tempo. Facilita porque Olha lá quem está nos não vendo. temos concorrentes. Olha lá, temos Olha um Pondé só, nos olhando. Que surpresa! privilégio. Põe esse homem pra dentro, pelo amor de Deus. Como assim, um encontro de titãs? Agora vem aqui só dar um beijo. É só pra audiência também não achar que a gente tá inventando, né, Pondé? É isso, vem aqui. Por favor. Mas por favor, você já esteve com a Não. gente 2 vezes, sabe que é uma festa. Ei, querido. Você tá aqui? Tudo bem? E você? Eu tô indo. Tá indo, Que né? dando aula pra E gente. nós. Todo Estamos mundo. todos indo. Estamos E vivendo indo. o agora. É. Que Beleza. encontro Bom trabalho. maravilhoso. Obrigado. De Imagina, maneira foi um prazer. nenhuma. É que eu vi Prazer vocês te ver. aqui, aí. Por favor. Fez muito bem. Já esteve conosco. 2 vezes, 2 Tchau, vezes. tchau, Tchau, obrigada, tchau. Pondé. Então aí eu decidi fazer esse material e agora a minha expectativa é que esse material seja considerado pelas secretarias de Estado de cada estado, né? Porque o ensino fundamental está na mão dos municípios, o ensino médio está na mão do Estado. Então, no final das contas, são 27 secretarias a considerar, são 27 decisões a serem tomadas se adotam ou não. E a minha expectativa é que esses estados sejam visitados e que esse material seja considerado como referência, entre outras possíveis, para o aluno pensar sobre a vida ao longo do ensino médio. O meu material é no sentido de qualificar o aluno para que tome suas decisões e tenha, digamos, zelo pela sua soberania existencial. Tenha E é zelo tão pela difícil sua isso, né, autonomia. professor? Num mundo que exige que muitas vezes muitas crianças só fiquem na escola, como você já mencionou, elas não vivam a escola. Elas só fiquem, aquele seja o lugar ali para comer e passar o tempo, e não realmente pensem sobre sua vida, infelizmente, né? Sobre a vida não pensam mesmo. Nada. Não. Se aprenderem a resolver uma equação de segundo grau, já estamos no lucro. Opa, exatamente. Mas sobre a vida, não. Nada. Nada. Não tem esse estímulo. Então é um né? baita desafio duplo, né? Tentar implementar isso na rede pública e ainda isso, promover isso, esse tipo de isso. pensamento É um grande desafio. para uma geração que muitas vezes precisa só botar dinheiro dentro de casa. Isso. E quando fala sobre a vida, tem na internet todos os cardápios prontos, né? Opa! Claro. Do que comer, o que fazer, que horas acordar, que horas dormir. Tem cardápio para todo gosto, né? O que não fazer, 5 erros a não cometer, 10 erros a evitar, 30 movimentos para trincar o abdômen inferior, Em 40 Gostaria. dias. como aprender italiano em 15 minutos. Gostaria um pouco. Então, quer dizer, no final das contas, é um grito de alerta no sentido de que pode vir com o cardápio que quiser. Se eu não estiver fazendo mal a ninguém, na minha vida, mando eu. Certo, claro.
Claro. Eu me reservo no direito de considerar tudo o que eu vejo e de selecionar o que interessa para mim e o que não interessa para mim. Eu não tenho por que ser uma espécie de esponja do que o acaso Claro. me põe na frente. É verdade. Selecionar, né? Eu tenho que ter condições críticas. Eu ia falar, isso não. Que foi não o que me você diz fez lá no respeito, Senado, né? Não me diz respeito, sabe? Um pouco de autoconhecimento ajudaria muito, sabe? Aquela coisa, não, isso é maravilhoso, mas não é eu, Uhum. Não é pra mim. não é para mim. Não. Então, é um trabalho que eu achei muito legal de fazer, mas cujo resultado final eu gostaria que ele fosse considerado em todo o país, mas não me parece nada simples que isso O O aconteça. Brasil dificulta essa Nossa. escolha, professor? Ou o Brasil, particularmente, pelas nossas condições, pelo nosso tamanho, pela nossa falta de investimento, dificulta a possibilidade de poder ter fazer essa escolha? Sim, muita coisa é difícil. O tamanho, o número né, são ensino médio na rede pública brasileira são 14 milhões, é isso? não, pouco menos. Pouco menos. Mas você imagina, quer dizer, qualquer movimento que você faz, os alunos de ensino médio da rede pública no Brasil constituem uma população maior que a de Portugal. Uhum. Só os que estudam no ensino médio. É uma coisa Então, absurda. quer dizer, tudo é difícil, né? Então, se por uma questão de políticas públicas, circunstancialmente, o dinheiro destinado à compra de livros é alocado em outro departamento do mesmo ministério, pronto, já não... porque para matemática, português e tal, isso já tem, porque já tinha, né? Mas para aquilo que é novo, que não existe ainda, tudo é muito difícil, né? Burocrático, Pois quem complexo. é que vai ensinar isso? Quem é o professor que vai ensinar isso? Porque não tem professor de projeto Exato. de vida, Claro. certo? Então, isso teria que ser ensinado pelo professor de uma outra disciplina. Então, olha a confusão, porque já vivemos num cenário onde o professor de matemática não é necessariamente formado em matemática, o professor de química não é necessariamente formado em química. Aí você imagina e fala, olha, além de química tem aqui um projeto de vida. Aula pra de você projetos de encarar. vida. É o samba do crioulo doido, né? Não há nenhuma formação, nenhum preparo, e não é uma crítica, é uma constatação, é que só Exato. poderia ser assim, né? Então eu olho tudo com preocupação, mas fiz a minha Tentativa. tentativa, a minha parte. Clóvis, você faz parte do quarteto fantástico dos filósofos contemporâneos do Brasil, né? Não tem como não fazer essa pergunta. Depois dessa invasão do nosso estúdio por Luiz Felipe Pondé, a gente perguntou isso para o Cortella também, que esteve aqui. Você acha que tem algum conflito entre ser um grande filósofo, um grande pensador e ser midiático, ser um produto também? Acho que haveria, mas esse conflito não é grave, porque pelo menos no meu caso, eu me apresento como um explicador, e quase sempre um explicador de pensamento alheio. Então, esta pecha, esta alcunha de grande filósofo não me cabe. Sempre a refutei. Sou um explicador, e como explicador, dou as minhas explicações que podem sim alcançar muita gente, não há um problema. Agora, é evidente que o meu trabalho de divulgação, ele toma um tempo que poderia ser ocupado com uma atividade de investigação filosófica
mais intrínseca ao mundo da universidade, que me daria mais densidade conceitual, tornaria a minha fala mais hermética, me colocaria para interagir com os meus pares, em congressos de filosofia, e a vida seria outra. Então, eu respeito demais aqueles que são os professores de filosofia da universidade e que estão lá fazendo pesquisa, e o trabalho deles é fundamental, e me coloco na condição de explicá-los e traduzi-los E para um difundi-los. público mais amplo. Sim. E aí, cada um cumpre o seu papel. O meu papel é um papel de facilitador. E como facilitador é normal que eu tenha mais público do que alguém que escreve coisas compreensíveis por menos gente. Uhum. Ora, se isso deixa um ou outro zangado, eu lamento, né? Quer dizer, mas eu insisto, não há como bater o escanteio e marcar de cabeça. Você fica 10, 12 horas imerso na biblioteca da Fefelete, fazendo pesquisa em filosofia, você vai ter uma vida intelectual com certas características. Você vai a podcast todo dia, a vida intelectual é outra. Ora, assim, isso não invalida a relevância nem de uma nem de outra. Eu fiz a opção pela divulgação, antes de mais nada, porque acredito que meu talento principal seja esse, e não o de pensar coisas difíceis. Já atribuíram você alguma frase que você não disse? Já, muitas vezes. Tem Qual que é a sua alguma preferida? marcante? Não, porque foi tão aborrecedor, de maneira dolosa, criminosa até, que eu me limitei a Ignorar. tomar as medidas Claro. para retirar da rede, etc., e É grave. seguir adiante. Sei que pode acontecer com todo mundo, mas quando é com você, é particularmente entristecedor. Claro. Podemos, então, uma última pergunta para você, professor. Você fala muito, você falou agora há pouco, entende um pouquinho de Spinoza, né? Coisinhas. Simples. Cita um pouquinho Nietzsche também como referência, e os dois falam muito da necessidade de afirmar a vida, né? Mesmo diante de todo o sofrimento, que é intrínseco ao ato de viver. Você acha que a gente, como sociedade, desaprendeu a lidar com a dor? E como que essa necessidade de afirmar a vida te toca diante do seu diagnóstico? Bom, começando pela segunda, acho que toca decisivamente, assim. Durante muito tempo eu fiz da vida um objeto de discurso, como se fosse um camelô, um mascate, né? Viva a vida onde ela está, né? Aí terminou de falar, fecha a barraca, volta para casa e vive mais ou menos como todo mundo. Mas na hora que o cara chega e diz, você tem um treco aí complicado, e no seu caso num nível escandaloso, que vai te exigir tomar uns negócios aí para baixar muito a imunidade. Então, não é a situação mais confortável do mundo. Claro que não. Não é. Então, a primeira sugestão foi eu viver mais protegido. Porque como eu estou imunossuprimido, eu tenho que evitar ficar doente. Claro. Aí eu argumentei que fosse essa a condição, eu não estava disposto a pagar, porque
esticar a vida para vivê-la blindado, eu Não lhe apetece. Não me apetece. Não sou tão fã da vida assim para querer ficar de pijama no quarto. Não. Então, assumir o risco de tocar o pau enquanto ela existir. E aí é com tudo que tenho direito. Então, palestra todo dia, no meio das pessoas, etc. Mas com a consciência plena. Uhum. Porque uma coisa é você saber que a vida pode acabar a qualquer momento, mas você sabe que está bem e aquilo é da boca para fora. A outra coisa é você perceber que a vida pode acabar a qualquer momento, mesmo. Uhum. Tipo amanhã. Uhum. E assim, não é retórica, não é discurso para sensibilizar. Diagnóstico. É diagnóstico, é o que é. Então, tratemos de aproveitar, não é não? E aproveitar significa o seguinte: venho aqui para me divertir. Porque a presença nos podcasts permite alavancar o número de seguidores, não sei aonde. Aí já não me interessa muito, porque o que eu vou fazer Uhum. com mais 1 milhão de seguidores, né, no meio das flores no ataúde? Não tem onde pôr esse 1 milhão de seguidores. Né? Então eu preciso que o valor da vida esteja ali. Ali. Como foi o caso. Ora, o que vai acontecer amanhã é o problema de amanhã. E aí eu espero acordar amanhã para ver como é que a gente faz. Então mudou muito, de verdade mudou muito, né? De verdade, genuinamente. Agora não é um discurso, um produto à venda. Agora é uma filosofia de vida de verdade. Tem que valer a pena agora. Agora. Por quê? Porque qualquer vacilo e será chance perdida in extremis, né? Perdida literalmente. Bora lá. Bora lá viver. De peito aberto. Vai dizer, exige coragem? Não sei se a palavra coragem se justifica quando você não tem muito Alternativa. A alternativa seria a covardia absoluta. Então, nesse sentido, há um pouco de coragem. Mas, tirando isso, é ir para a briga do jeito que a vida permite. Agora, posso viver 3 dias ou 3 anos? Isso tem muito a ver com variáveis que eu não controlo. Então, eu me preocupo com aquilo que eu controlo. E o que eu controlo é amanhã ir para Ponta Grossa, no Paraná, dar palestra, voltar sexta de manhã, dar palestra aqui, depois tem aí uma por dia até 18 de dezembro. Bora mandar pau, não tem conversa. Eu vou esperar o quê? E me divirto. Hoje dei palestra lá na escola onde eu trabalhei, lá na SPM, só que não para a escola, mas eles disponibilizaram o espaço para uma empresa de fast food. Me diverti muito, porque era sobre inclusão. Isso me permitiu refletir sobre o tema da inclusão. Se não tivesse me disponibilizado a viver, não teria chegado às conclusões que eu cheguei sobre a inclusão, que eu gostei muito de ter chegado. Não sei se outras pessoas já disseram o que eu disse, mas eu fiz considerações de que eu gostei muito disso. A inclusão pela inclusão não nos refresca. Quando você vai para a África comprar escravos, você, de certo modo, inclui no território brasileiro, você, de certo modo, inclui no processo produtivo de cana-de-açúcar aqui, você inclui num monte de coisa, e é horrível, é
Degradante, é medonho, é infamante, é desumano, é o que você quiser, mas é inclusivo. Conclusão, eu preciso de uma inclusão dignificante. E aí, então, eu desenvolvi sobre como seria essa inclusão dignificante. E eu acho que gostaram muito e curtiram muito, é um pessoal que estuda esse assunto, diferente de mim, e eu adorei ter ido. Então, pronto, mais um ponto para mim. Mais um dia que valeu a pena viver. Você faz análise? Não mais, mas fiz muito. Mas fez. É. Não, eu estava tentando entender se essa concepção tão clara e calma também sobre esse momento da sua vida era fruto de trabalho de análise ou desse envolvimento com a filosofia desde sempre, né? Porque a filosofia serve para isso. Convida muito a autoanálise, Claro, né? A reflexão sobre si mesmo. Eu acho que já tive aí momentos agudos de sintomas muito violentos e agora eu me sinto muito bem. Verdade que eu caí e machuquei o ombro. Mas aí é outra coisa, né? Mas pensa, um menino que quando criança vai para uma creche de origem japonesa Exatamente. e ali já aprende que a moral está no dia a dia e não necessariamente só no ouvir, parece que, vamos botar Deus, essa figura, essa coisa, Logo te pro encaixou, filósofo. te encaixou nos lugares certos, nas horas certas, para Nossa, você saber construir seus conceitos desde sempre. Se há um relojoeiro a tudo prever, eu devo muita gratidão, porque claro que houve sofrimento, mas a minha vida teve coisas maravilhosas que me permitiu tornar-me quem eu sempre fui. E eu agradeço demais a vida que eu levei. Que bom. Baita lição, hein? Não, e que bom poder ter você aqui com a gente. Nossa. Foi uma longa espera de muitos meses, mas valeu muito a pena. Cada que bom. minuto. Puxa vida. Muito obrigada. E como eu costumo dizer, vida boa é aquela vida que você deseja repetir indefinidas vezes. Exatamente. Portanto, estou à disposição. Se até com o braço assim eu vim, você imagina se estiver bom. Maravilha. Quando eu só vi a Tipó, eu falei, queria aquele Clóvis. Mas não teremos um Clóvis um pouquinho mais... mais contigo. Uma Mas coisa na mais próxima- T-Rex, né? Aqui, isso. mas já valeu muito a pena. Muito obrigado. Muito obrigada. E ó, gente, link, cupom Insider, não se esqueçam. Estamos nessa Black Week, aproveitem as oportunidades, sejam inteligentes e adquiram aqui com desconto a mais, além do que já tem aí para você. É isso. E sexta-feira, 12h30, neste mesmo canal, Rivonews, seu resumo semanal de notícias. Com curadoria. Beijo!